Hello guys, Teacher Dri here again. E hoje nós vamos falar sobre a terceira pessoa do singular. O que é a terceira pessoa do singular? São aqueles pronomes que a gente chama de he, que é ele, she, que é ela, e it, que é isso ou aquilo para animais ou objetos. Quando a gente está usando esses pronomes da terceira pessoa do singular, é importante a gente redobrar a nossa atenção porque eles exigem que a gente faça algumas alterações na nossa frase, ok? Então vamos descobrir quais são essas alterações. A primeira mudança que acontece nas nossas frases quando a gente está usando a terceira pessoa do singular é no presente simples. No presente a gente precisa colocar um S no verbo ao usar o he, she, it. Então, se eu quiser falar, por exemplo, ela trabalha, eu tenho que falar she works. Eu não posso falar só she work. Ou se eu quiser falar ele toca violão, he plays guitar. Não posso falar só he play guitar. Então não esquece de colocar o S no verbo do presente quando for usar he, she, it, ok? A segunda alteração que acontece são nos auxiliares do presente, tanto nos tempos simples quanto no verbo to be. Quando a gente vai fazer perguntas e negativas com a terceira pessoa do singular no tempo simples, a gente precisa usar o auxiliar does. Então, se eu quiser falar, ele não bebe refrigerante. He doesn't drink soda. Ou se eu quiser perguntar, por exemplo, ele bebe refrigerante? Eu falo, does he drink soda? E quando eu tô falando no verbo to be, o auxiliar que eu uso para he, she, it é o is. Então, se eu quero falar assim, ele está bebendo refrigerante. He is drinking soda. E se eu quiser falar, ele não está bebendo refrigerante, he isn't drinking soda. Com a pergunta, a mesma coisa. Então, eu posso falar, is he drinking soda? Usando o auxiliar is para he, she, it. Então, não esquece. Tempo simples, eu uso o does com he, she, it para perguntar e negar. E no verbo to be, para afirmar, perguntar ou negar, eu uso o is. Outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção quando está usando os pronomes da terceira pessoa do singular são com os pronomes adjetivos possessivos. Por exemplo, em português, se eu falasse assim, a Teacher Dri está com os seus amigos. Eu entenderia que esse seus amigos significa dela, da Teacher Dri, certo? Só que em inglês eu não posso falar seu ou seus para terceiros. Eu tenho que falar o pronome dela, que é her, ou dele, que é his. Por exemplo, se eu quero falar o carro dela, her car. Se eu quero falar a namorada dele, his girlfriend. Se eu quero falar o bichinho de estimação dela, her pet. Ou se eu quisesse falar o tênis dele, his sneakers. Então, lembra, eu não posso falar your, seu, né, para os pronomes he e she. Eu preciso usar o her, que é dela, e his, que é dele, ok? Então, prestem bastante atenção quando forem usar a terceira pessoa do singular. Espero que essas dicas tenham ajudado bastante, guys, ok? And see you in the next video. Bye bye!